A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é com muita alegria que eu venho mais uma vez entrar no vosso lar, na vossa casa, pedindo a vossa licença para ministrar a palavra de Deus, falando a respeito da família e profetizando sobre o mês de agosto do ano de 2024. Mas eu quero declarar que essa palavra é para mim, é para você, já para este ano, já para este tempo, porque com certeza a palavra de Deus, ela se renova de dia em dia e ela é bênção para cada um de nós. E o texto referido para essa palavra é Atos capítulo 2, versículo 39 ao 47, quando trata a respeito da comunhão dos discípulos, dos novos convertidos, das famílias que ali se convertiam na igreja primitiva. Então eu quero falar com você um pouco nessa noite a respeito de família, um lugar de comunhão. A palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Você pode ler depois todo este capítulo 2, que ele é muito lindo, e ele trata a respeito das primeiras conversões nessa igreja primitiva e como essas famílias trabalhavam, como elas atuavam, como elas agiam e como elas se comportavam depois dessas conversões. Vamos orar em primeiro lugar? Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença, Pai, nesta noite de quarta-feira, declarando, Senhor, ó Pai, que a nossa família é um lugar de comunhão. E para isso, meu Deus, nós ouvimos a Tua voz, a Tua palavra, que já foi aberta, que já foi lida, e eu creio, meu Deus, será revelada pelo Teu Espírito Santo a cada alma e a cada coração que está participando deste vídeo. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, o que nós vemos no texto da palavra de Deus em Atos capítulo 2, verso 39 ao 47, é a respeito da conversão ou das conversões das pessoas, das famílias que se achegavam aos apóstolos para ouvirem a palavra de Deus naqueles dias. E o que a gente vê é que conforme a palavra de Deus ia entrando nas casas, nas famílias, nos corações dessas pessoas, a atitude delas, o comportamento delas, o viver delas, a maneira de eles agirem, reagirem umas com as outras, iam mudando, iam sendo transformadas de dia em dia, iam melhorando. Quando nós olhamos para este texto que nós lemos, nós percebemos o quanto Deus estava trabalhando e modelando o coração daquelas pessoas, a vida daquelas pessoas, famílias que iam gradativamente sendo melhoradas, na comunhão, no partir do pão, nas orações, na alegria. E a gente percebe como Deus ia abençoando a vida daquelas famílias e abençoando aquelas casas. Acredito eu de todo o meu coração que na nossa família não deve e não pode ser diferente, né? Deus não pode ser apenas um ato religioso na nossa casa, na nossa família, mas o poder de Deus na nossa vida, na nossa casa, precisa manifestar em nós uma nova atitude, um novo comportamento, né? Tanto espiritual quanto físico, como testemunhal. A nossa casa precisa ser verdadeiramente uma referência do que é Deus na terra, o que é Deus num bairro, o que é Deus numa cidade. E nós, com certeza, precisamos receber, conceber, tomar posse dessa palavra, tomar posse dessa nova vida, tomar posse dessa nova atitude dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Um lugar de verdadeira comunhão, um lugar de verdadeira harmonia, um lugar onde vai agora não ser mais regida pelo homem, pela mulher, pelos filhos, mas vai ser regido por Deus, o Deus Todo-Poderoso.
é quem vai comandar, é quem vai dirigir esta casa. E nós percebemos isso na igreja primitiva. Não podemos de maneira nenhuma receber a presença de Deus na nossa vida apenas como um ato religioso, apenas como um mito, algo que vai apenas declarar diante da humanidade que nós temos um Deus, que nós pertencemos a um Deus, mas que precisamos verdadeiramente, através das nossas atitudes, mudar todo o nosso comportamento e todo o nosso viver. Eu separei nessa noite um texto muito forte, muito poderoso, que fala a respeito de duas famílias que receberam a presença de Deus em suas vidas, em sua casa. O primeiro texto está em 1 Samuel capítulo 7, quando a palavra de Deus fala que a arca de Deus, que representava a presença de Deus, esta arca chega até a casa de um sacerdote chamado Abinadab. Este sacerdote tinha pelo menos 3 filhos. Um deles era Eleazar, que fora consagrado para cuidar da arca. Ele tinha mais 2 filhos chamados Aiô e outro chamado Uzá. Pelo menos esses 3 filhos a Bíblia relata que Abinadab tinha. E a Bíblia diz que quando a arca veio da terra dos filisteus para a terra de Jerusalém, ela para na casa de Abinadab, que era o sacerdote. Eleazar é consagrado para cuidar desta arca, para tomar conta desta arca. Mas o que nós vemos de interessante, meus irmãos, nesse fato, nesse texto, é que a arca fica 20 anos, nada mais, nada menos do que 20 anos, na casa deste sacerdote, juntamente com os seus filhos. E ali a gente não vê nenhuma mudança, nenhuma transformação, a gente não vê progressão, a gente não vê conversão verdadeira nessa casa e nessa família. O que eu posso dizer para os irmãos neste entendimento da palavra de Deus é que Abinadab recebeu a arca, sim, a presença de Deus. Ele recebeu um presente de Deus na sua vida, na sua casa, mas ele não recebeu verdadeiramente a presença. Ele é escolhido para cuidar daquela arca, mas ele não tem o cuidado de fazer daquela arca uma transformação da sua vida, daquela presença uma transformação dentro da sua família. A palavra de Deus nos ensina que Abinadab, ele recebe aquela arca, mas a vida dele não é transformada, a vida dos seus filhos não é transformada. Abinadab continua sendo um sacerdote, sim, mas ele continua apenas sendo um religioso na presença de Deus. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que, recebendo a presença de Deus na nossa casa, na nossa família, nós não podemos continuar apenas sendo religiosos. Nós precisamos ter vida transformada, vida de atitude, vida de testemunho, vida de avivamento, vida de conversão, vida de cura, vida de restauração. O que nós percebemos aqui é que, apesar da presença de Deus estar ali dentro daquela casa, mas cada um continuava tomando o seu próprio rumo, agindo da sua própria maneira, ao seu próprio querer, à sua própria vontade, cada um seguindo o seu próprio caminho. Havia ali, sim, aquela arca, mas aquilo era apenas um móvel num canto daquela casa, que não fazia nenhuma diferença na vida daquele homem e nem na vida dos seus filhos. O que eu quero dizer para você nesta noite é que Deus não pode ser apenas um móvel na nossa casa, na nossa família. Deus precisa ser verdadeiramente a direção. Deus precisa ser o nosso guia. Deus precisa ser aquele que vai ditar as regras. Deus precisa ser aquele que vai dar as ordens. E debaixo da ordem do Senhor, a nossa casa, a nossa família vai ser abençoada. Meus irmãos, eu pergunto a você, quanto tempo faz que você entregou sua vida a Jesus? Quanto tempo faz que a tua casa anda debaixo dessa bênção, dessa direção e dessa proteção? E a pergunta que eu também faço é: o quanto a minha e a tua casa tem sido mudada, tem sido transformada diante deste cuidado, ou debaixo deste cuidado de Deus? O quanto Deus tem sido o protetor, o direcionador, o abençoador da nossa casa e da nossa família? Nós não podemos receber apenas um presente, mas precisamos verdadeiramente receber a presença
a presença de Deus na nossa casa e na nossa família. Ah, meu irmão, se a presença de Deus causar transformação, com toda certeza virá no teu coração, no meu coração, a gratidão por essa presença. A gratidão a Deus por essa presença. Porque Deus transformará, Deus mudará, Deus vai tirar aquilo que está distante, aquilo que está individualista, aquilo que cada um pensa da sua própria forma, da sua própria maneira. Quantas casas hoje, ainda que vivendo debaixo do mesmo teto, mas a família é totalmente individualista, é totalmente liberalista. Cada um tem o seu próprio plano, cada um tem o seu próprio projeto. Não há uma regra, não há uma direção. E o que eu quero dizer é que quando Deus toma a direção de uma casa, essa casa é abençoada, essa casa é próspera, essa casa se torna uma casa vitoriosa. E aí então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que na casa de Abinadab não houve mudança, não houve transformação, mas na minha e na sua casa é necessário, é importante haver mudança, é importante haver transformação, porque a presença de Deus está lá, a presença de Deus está aí. E você vai dizer assim, pastor, você pode dizer, pastor, mas na outra ministração que você fez, na semana passada, você disse que em nenhuma casa há a obrigação de ser perfeita, de haver perfeição. Sim, é verdade, eu concordo. Nós não temos a obrigação de termos uma casa perfeita, mas nós temos a obrigação da mudança, da transformação, da melhoria, dia após dia, pois o Senhor Jesus veio para isso, para transformar a nossa derrota em vitória, a nossa falência em prosperidade, a nossa enfermidade de morte em cura, em restauração. Quando nós olhamos para a casa de Abinadab, nós vamos perceber que quando esta arca é tirada da casa dele para ser levada para Jerusalém, através do rei Davi, um dos seus filhos, chamado Uzá, ele, olhando para a arca, percebe que a arca ela pende para cair do carro, da carroça em que estava sendo levada para Jerusalém, e ele vai sem um cuidado, sem a liberação, sem a direção de Deus, tocar naquela arca. E ao tocar naquela arca, a palavra de Deus diz que Deus fulmina Uzá naquele mesmo momento. Não era ele o consagrado para cuidar da arca, não era ele o levita do Senhor para tocar naquela arca. E aliás, a arca nem podia ser tocada, porque a palavra de Deus diz que fora construída na arca argolas de ouro, e aquelas argolas eram para ser atravessadas por varas, e os levitas carregariam aquela arca segurando nas varas e não segurando na própria arca. Então, quando uma casa, uma família não toma o cuidado, não priva pelo cuidado de receber a presença de Deus e de levar a presença de Deus a sério, essa família corre um sério risco de receber morte dentro de si, dentro dessa casa, dentro dessa família. Foi isso que aconteceu ali, meus amados. E o que eu quero profetizar dentro da sua casa, dentro da sua família, não é a morte, mas é a vida, é a prosperidade, é a bênção de Deus. Porque nós percebemos que quando esta arca ela está sendo levada para Jerusalém, e de repente quando acontece essa tragédia, onde Uzá é fulminado por Deus no meio do caminho, Davi então fica sabendo dessa situação, e ele diz assim: como virá a arca do Senhor até mim? E então Davi diz para os seus servos, para os seus súditos que estão carregando a arca, para procurarem uma casa no meio do caminho, aonde a arca pudesse ser colocada. E a palavra de Deus diz lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, que procurando eles uma casa, eles encontram a casa de um homem que mora em Geba, diz a palavra. Este homem se chama Obed-Edom. E a palavra de Deus diz que então que Davi manda que a arca seja depositada, repousada na casa de Obed-Edom. Pastor, como era Obed-Edom? Como era a vida de Obed-Edom e da sua família? Irmãos, quando eu era menino, e aqueles que são mais ou menos da minha idade vão se lembrar bem disso,
nós na escola recebíamos uma cartilha e uma das histórias desta cartilha era uma história que se contava sobre a vida de um homem, a história de um homem chamado Jeca Tatu. Eu não lembro, eu não sei quantos vão lembrar dessa história. Mas Jeca Tatu era um cara pobretão, um cara totalmente rude, que calçava uma bota onde a bota era furada na parte do dedão, e o dedão de Jeca Tatu aparecia para fora. Jeca Tatu andava com um cigarro de palha na boca, a sua mulher era totalmente da roça, uma pessoa totalmente rude, uma pessoa que não tinha nenhuma condição para agir e reagir diante de uma sociedade. E foi exatamente ali que a arca do Senhor foi parar. Foi exatamente ali que a presença de Deus foi parar. Mas irmãos, percebe comigo uma coisa. Se lá na casa de Abinadab, que era um sacerdote do Senhor, a arca não fez nenhuma diferença, não causou nenhuma transformação, já na casa de Obed-edom, a arca de Deus, a presença de Deus vai causar uma poderosa transformação. Pastor, qual é o segredo disso? O segredo disso é o temor, é o cuidado, é o receber a arca com alegria, é abrir o coração para receber esta arca. Foi o que aconteceu lá nas famílias de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando eles recebiam a presença de Deus, eles recebiam com alegria, com singeleza de coração, eles partiam o pão, eles tinham uma comunhão muito gostosa entre eles, e acredito eu, meus amados, que foi isso que aconteceu na casa de Obed-edom. A palavra de Deus diz lá no capítulo 6, de 2 Samuel, no versículo 12, versículo 10, e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e a toda a sua família. Irmãos, percebam isto, que 3 meses foram suficientes para que esta arca, esta presença poderosa e maravilhosa de Deus na casa deste homem, nesta família, causasse uma poderosa mudança, uma poderosa transformação. Eu fico imaginando esta casa como a casa do Jeca Tatu, aonde eles não tinham o que comer, não tinham o que beber, não tinham onde dormir. Um lugar onde as pessoas viviam da maneira mais rude, mais terrível, mais pobre possível. E de repente esta arca chega dentro desta casa, e da noite para o dia, quando se levanta pela manhã, o Obed-edom vai olhar para a sua plantação, aquela plantação que era apenas um ou dois pezinhos de mandioca, 1 ou 2 pezinhos de alface, 1 ou 2 pezinhos de feijão ali já quase morrendo de seco. De repente se torna uma grande lavoura, a coisa mais linda, a coisa mais bonita de se ver. A vaca de Obed-edom, que era uma vaca magrela, totalmente raquítica, já prestes a morrer de fome e de sede naquele lugar. No outro dia, aquela vaca é uma vaca totalmente gorda, totalmente bonita. O ubre daquela vaca que dava o leite ao seu bezerro, já quase morrendo de fome, é um ubre de uma vaca que vai bater o recorde mundial de leite. Então, o que eu vejo é que Deus pode fazer isso dentro de uma casa. Deus pode fazer isso dentro de uma família. Obed-edom, que era um homem totalmente pobre, totalmente sem nenhuma possibilidade de prosperidade, de vitória na sua vida, ele se torna agora um homem fazendeiro. No outro dia, Obed-edom já está com uma bota nova, já está com um facão na cinta, aquele chapéuzão Panamá de couro na cabeça. Obed-edom já é o fazendeiro daquela região, e todos quantos olham para ele, amigos,
e vizinhos que estavam já olhando para Obed-edom e dizendo: conta-se os dias para que essa família vão à falência. De repente vão dizer: eu não sei o que aconteceu, nós não sabemos o que aconteceu na casa deste homem. Dentro dessa família, a prosperidade. A mulher de Obed-edom, que era uma mulher totalmente rude, se torna agora a mulher mais bonita, a mulher mais linda daquela casa, daquela região, daquela redondeza. Aquela mulher, ela agora é uma mulher dócil. Os filhos de Obed-edom, que eram filhos totalmente raquíticos e briguentos, né? Invejosos e totalmente destruídos, se tornam agora os filhos mais bonitos, os filhos em completa comunhão, a comunhão dentro daquela casa, a alegria dentro daquela casa. Por quê, pastor? Porque a presença de Deus chegou lá. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que dentro da tua casa, em todo o ano de 2024, meu irmão e minha irmã, vai haver a presença gloriosa de Deus, e você não vai ser apenas um religioso, uma religiosa, como foi Abinadab, mas você vai ser uma pessoa totalmente temente a Deus, um adorador, uma adoradora de Deus em toda a sua casa, em toda a sua família. Aí você vai dizer: mas pastor, a palavra de Deus vai dizer que Davi tirou a arca da casa de Obed-edom. Pois é, Davi tirou a arca da casa de Obed-edom, mas não conseguiu tirar a presença de Deus de dentro do coração daquele homem. Ah, meu irmão, o que eu quero profetizar nessa noite é: que possam tirar tudo de você, mas não vão conseguir tirar a presença gloriosa de Deus de dentro do teu coração, de dentro do coração da tua esposa, de dentro do coração do teu marido e também dos teus filhos, e haverá prosperidade do Senhor dentro da tua casa e dentro da tua família. Mas pastor, quando tiraram a arca da casa de Obed-edom, ele ficou trancado naquela casa? Não, de maneira nenhuma. A arca foi levada para Jerusalém, e Obed-edom foi para Jerusalém juntamente com a arca. Em primeiro lugar, Obed-edom se tornou um porteiro da casa de Deus. Depois, Obed-edom se tornou um adorador de Deus, um instrumentista, um tocador na casa de Deus. Por quê? Porque agora Obed-edom já não conseguia mais ficar sem a arca, ficar longe da arca. Ele já não conseguia mais ficar sem a presença de Deus. A presença de Deus mudara, transformar a sua vida, transformar a sua família. E agora, onde a arca de Deus estava, ali ele queria estar também. Eu quero profetizar em nome de Jesus que em 2024 a tua família vai estar aonde a arca estiver. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a tua família vai prosperar. Você e a tua família vai prosperar. E a presença de Deus vai fazer você crescer e avançar em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar com esta palavra e você receber a arca, a presença de Deus na tua vida, na tua família, e ser próspero, você e a tua casa, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos por um instante. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, pela tua palavra ministrada ao nosso coração nesta noite de quarta-feira, e declarar, meu Deus, que esta palavra não é apenas para o mês de agosto, mas ela é para todo o ano de 2024, já começando desde já, Senhor, ó Deus, neste final de ano de 2023, e eu profetizo a tua bênção, que enriquece a casa do teu filho, a casa da tua filha, e sobre eles não acrescenta nenhuma dor. Abençoa, Senhor amado, em nome de Jesus, que a tua presença cause, meu Deus, mudança, cause transformação, cause alegria, cause comunhão, Senhor, dentro desta casa, dentro desta família, que esta família seja abençoada, para lá de abençoada diante do Senhor, que ela seja uma referência, Senhor, na sua família, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Eu profetizo em nome de Jesus que esta família, Senhor, que recebe esta palavra hoje, nunca mais será a mesma, mas será uma família abençoada, com toda sorte de bênção, no ano de 2024, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus, eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém.
Amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, que Deus seja contigo e que a presença de Deus faça e cause uma grande diferença na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma boa noite a todos.